Amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui estou novamente, depois de 4 dias que preguei o último vídeo, para voltarmos a falar desta tão gloriosa e inefável graça de Deus. Esse evangelho do Cristo ressurreto, esse evangelho do Cristo ressuscitado. Quero agradecer a todos vocês que visualizam o meu canal, que me ajudam a divulgar e compartilhar, você que é inscrito e também a você que não é inscrito ainda. E peço, como sempre tenho feito, que compartilhe e divulgue este canal para que outras pessoas possam serem alcançadas com esta mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Nós, pregadores da Graça de Deus, focamos o Cristo ressurreto, focamos o Cristo ressuscitado. Eu não consigo entender como ainda tem pessoas que estão lá dentro do sistema religioso que às vezes ainda é contra o Evangelho da Graça de Deus, é contra o Evangelho do Cristo ressuscitado. Todos os meus vídeos, quase que sem exceção, tem um que vai lá e ele dá um dislike, ele faz isso. E eu desconfio de quem seja essa pessoa. Ele não tem a humildade, como muitos não têm também, de ouvir assistir o vídeo até o final. Eles se prendem ao tema. E aí eles já tiram as suas conclusões. E dali já fazem as suas críticas. Então nós, do Evangelho da Graça de Deus, somos hereges. Somos perseguidos, caluniados. Porque nós pregamos contra o sistema doutrinal do sistema religioso. Não são contra as pessoas, porque eles são nossos irmãos. Eles fazem parte do corpo de Cristo, eles são uma unidade no corpo de Cristo. E eu quero até, nesse vídeo, falar sobre isto. Então nós amamos esses nossos irmãos. Eles estão lá ainda, algemados, presos, com fardos pesados, se submetendo às lideranças dos homens, se comportando como ovelhas, como se ovelhas fossem, fazendo parte de um rebanho, nos quais os líderes se intitulam pastores desses rebanhos, e vão até mais além, dizem que Deus entregou esse rebanho na mão deles. É isto que eles pregam, é isto que eles ensinam. E aí a gente percebe que o Cristo ressuscitado, que é o cabeça desse corpo, ele não aparece, ele não está em evidência. Eles dividem a honra, a glória do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Eles ocupam ou tentam ocupar a primazia que é de Cristo, que é de Deus. É isso que eles fazem com os seus atos, com os seus comportamentos. Esse evangelho da graça de Deus, ele nos traz uma liberdade, um regozijo, uma alegria de sabermos que o evangelho da graça de Deus nos trouxe essa liberdade. E nós procuramos então viver esta liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse evangelho da graça de Deus nos leva a descansar nele, a focar nele, em vê-lo como o centro de tudo e de todas as coisas. Eu gostaria que essas pessoas prestassem atenção no nosso objetivo, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós cremos e acreditamos. Em momento algum, nós procuramos aparecer, a nos dar honra, a nos colocarmos como centro,
O centro é Cristo, o cabeça é Cristo. O evangelho da graça de Deus foca o Cristo ressuscitado. Este evangelho que Paulo recebeu diretamente dele, a revelação total e plena, e o comportamento, os atos, a atitude de Paulo, o apóstolo, completamente diferente dos 12 apóstolos, porque os 12 foram chamados para o evangelho da circuncisão e Paulo para o evangelho da incircuncisão. Aquele evangelho pregado pelos 12, um evangelho diretamente para os judeus, que eram povo de Deus. Eu vim para os meus e eles me rejeitaram. E nós, gentios, que nascemos depois da cruz, recebemos essa revelação desse evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queríamos que eles entendessem e compreendessem isso. Mas vamos lá, o tema é: a Igreja de Cristo não tem governo humano. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 12, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. No Evangelho da Graça de Deus, todos nós dizemos a mesma coisa. O foco é um só, o objetivo é um só, é Cristo ressuscitado. E aí eu pergunto, nessas instituições religiosas, onde eles dizem pregar o Evangelho de Cristo, eu pergunto, eles dizem as mesmas coisas? Não. Haja vista os números de denominações. Haja vistas a diferença que existe entre uma e outra. Haja vistas que eles abrem uma ao lado da outra. Que eles, nesses lugares, quando não estão satisfeitos, eles rompem e fundam as suas próprias, que eles chamam de igreja, mas que são templos. Há divisões nesses lugares. Há grupos e subgrupos dentro desses lugares. Há disputas dentro desses lugares. Uns querem ser mais do que o outro, melhores do que os outros. Não vemos compaixão, não vemos amor. Então Paulo diz aqui: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Esse é o evangelho que é pregado nesses lugares. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Estamos vivendo, irmãos, isso também nos nossos dias. Nesses lugares acontecem essas coisas. Nós viemos quase todos de lá. E sabíamos que lá era assim, ou sabemos que lá ainda é assim. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, ou de Cefas, e eu de Cristo. E ele prossegue perguntando: está Cristo dividido? Vocês que dizem aí, eu sou de Paulo, porventura Paulo foi crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Por que essa contenda entre vós? Por que uns seguem Cefas? Por que outros seguem Apolo? Por que outros a Cristo? Por que essa divisão? Porque não há um mesmo sentido, porque não há um mesmo parecer. Sabe por quê? Governo humano. Porque o Cristo não é o cabeça, o governo não é dele. Porque as pessoas não têm a mente de Cristo, por mais que dizem.
ou diga que tem, mas eles não têm a mente de Cristo, porque os seus atos, as suas ações, os seus comportamentos não retratam. Veja a diferença de Paulo, o apóstolo, para os outros 12 apóstolos. Paulo procurava colocar Cristo como centro, como a evidência de tudo e de todas as coisas. Quando ele encontra o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, que apareceu a ele e lhe deu toda a revelação do Evangelho da graça de Deus, ele começa a entender que a mente dele agora era a mente de Cristo. Ele começa a entender que ele não era mais carnal e sim espiritual. Ele começa a entender que não mais ele vivia, mas Cristo vivia nele. Começou a entender que ele estava já assentado com ele nas regiões celestiais. Começou a entender que se ele continuasse vivendo, era Cristo nele. Mas se ele morresse, era ganho, porque ele sabia de onde ele veio e que para onde ele iria. É assim que os espirituais se comportam. Os apóstolos gentios diz, assim como o corpo, o apóstolo Paulo dos gentios, ele diz, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Paulo ensina isso. É como nós temos diversos membros nesse corpo carnal, mas o corpo é um só. Temos 2 braços, 2 pernas, dois ouvidos, uma boca, 2 narinas, mas o corpo é um só. Assim também com respeito a Cristo. O corpo é um, o cabeça é Cristo. E nós somos uma unidade nesse corpo de Cristo. O governo é dele. É difícil de você entender isso. Por que não o governo de Cristo? Por que você opta pelo governo humano? Por que você segue preceitos dos homens? Por que você segue lideranças humanas? Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele habita no seu espírito ele diz que tu é filho dele. E uma vez que você entende e compreende isso, você é guiado e dirigido pelo Espírito. Não se volta para as coisas carnais, para as coisas desta vida, como no sistema religioso é. Tudo voltado para as coisas daqui da terra, para as coisas humanas, tudo tem que estar o homem. Ensinando as pessoas que eles são autoridades espirituais e que as pessoas estão debaixo das suas coberturas espirituais, que eles são intermediários, que eles são mediadores, que eles são profetas, que eles são isso, que eles são aquilo, e assim eles vão enganando as pessoas, e as pessoas deixando serem enganadas. Mas quem tem a mente de Cristo não aceita essas coisas, porque o seu viver é Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. E o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo gentil diz, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres. Assim sendo, todos nós somos corpo de Cristo, e cada um de nós individualmente, e membro desse corpo, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
Por isso que nós falamos que amamos os nossos irmãos do sistema religioso, os nossos irmãos religiosos, porque somos todos um só. Mesmo nós, crendo no Evangelho da graça de Deus, pregando o verdadeiro Evangelho, revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo apóstolo, nós não nos sentimos maior nem mais do que eles. Entendemos que somos todos iguais, que eles são nossos irmãos. A diferença apenas está, como sempre dizemos, temos a mente iluminada, mente de Cristo, somos espirituais, não nos deixamos serem conduzidos por homens algum, mas somente pelo Cristo ressuscitado, pelo Cristo ressurreto. Não seguimos preceito dos homens, não andamos mais nos rudimentos, não participamos de rituais, de liturgias, de cerimoniais. Não precisamos destas coisas para adorar ao Cristo que é Espírito, e nós fazemos isso adorando-o em verdade. Prestamos a Ele um culto racional, não nos deixamos levar por emoções e por sentimentos, como nós vemos desses lugares. E esses espertalhões trabalham as emoções, os sentimentos das pessoas, nas suas necessidades, nas suas fraquezas, e exploram essas pessoas. É isso que acontece. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Isso que estamos falando. Aos Efésios, o apóstolo Paulo ele escreve: a um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual fomos chamados é uma só. É difícil de entender isso? Meus queridos, um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo, um só evangelho, não 2 nem 3 evangelhos. A última mensagem que eu preguei sobre o tema: fuja do evangelho chamado maldito por Paulo. Fuja desse evangelho. Porque já nos dias de Paulo, eles tentaram perverter o evangelho de Cristo, acrescentando, diminuindo. Era isso que eles faziam. E aí então Paulo prega aos irmãos da Galácia, dizendo que eles deixem de ser inconstantes e que não siga esse evangelho deturpado, pervertido por muitos, talvez judeus, cristãos, por muitos que ainda estava sob a lei. Mesmo Cristo Nazareno tendo dito está tudo consumado, mas muitos ainda continuavam nos rudimentos da lei, nos dias de Paulo, querendo trazer emenda ao evangelho que Paulo recebeu diretamente do Cristo ressuscitado. É como acontece nos parlamentos. Há um projeto de lei e sempre há alguém que não concorda na íntegra com o projeto e aí apresenta emenda a esses projetos. E assim é que eles faziam nos dias de Paulo. Paulo, tá certo, o Cristo ressuscitado te apareceu, ele te trouxe a revelação da graça de Deus, mas, contudo, porém, aí coloca uma porção de conjunções, de vírgula, e tentam acrescentar alguma coisa. Foi isto que eles tentaram fazer nos dias de Paulo, e é isso que eles fazem nos dias de hoje. Eles falam do Cristo ressuscitado, eles falam do Cristo ressurreto, eles citam textos bíblicos, mas na prática é diferente. Eles dizem, tudo bem, a revelação do Cristo ressuscitado a Paulo é essa,
mas tem que ter um batismo nas águas, mas tem que ter um cerimonial, mas tem que ter rituais, tem que ter liturgias, você tem que ter obras. É isso que eles fazem. Eles colocam remendo velho no novo. Dizem que estão numa nova aliança, mas ainda traz rudimentos da velha aliança para essa nova aliança. Aos Colossenses, Paulo diz assim: eu me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Porque Paulo estava interessado naqueles irmãos. Paulo padecia perseguições, Paulo sofria por ele crer, por ele acreditar no evangelho da revelação do Cristo ressuscitado. Então ele diz: trago no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo também faz com a igreja, pois somos membro de seu corpo. Permita que ele seja o seu pastor, o seu único Senhor. Permita que ele seja e reconheça ele como cabeça. Saia debaixo desses rudimentos, desses preceitos. Se liberte desse fardo pesado, desse jugo que tem colocado sobre vocês. Viva a liberdade do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Descansa nele. Triunfe, reine em graça. Reconheça que ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Faça isto e verás a glória de Deus. Então assim concluímos que ele é o cabeça do corpo, ele quem o Cristo ressuscitado, que a igreja, para que em tudo tenha a supremacia, quando cada um, à medida que realiza a sua função, cresce e edifique a si mesmo em amor. O amor tem que estar presente em cada um de nós sempre. Ele resumiu: amar a Deus sobre tudo e todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Precisamos amar uns aos outros. Nós vamos sempre combater o sistema doutrinal, mas nós nunca vamos deixar de amar os nossos irmãos. Por isso que nós não ofendemos eles. Nós não chamamos eles de herege. Nós não caluniamos eles. Nós não ofendemos, porque eles fazem parte como unidade do corpo de Cristo e nós somos todos um só. E se um deles sofrerem, nós sofremos também. É difícil de vocês entenderem isso. E por que vocês nos atacam? Por que vocês nos chamam de herege? Por que vocês nos caluniam? Se somos todos membros de um só corpo, cujo cabeça é Cristo. A igreja de Cristo, que é invisível, que é um organismo vivo, ela não tem governo humano. Ela tem a mente de quem a governa. É Cristo quem pensa, é Cristo quem raciocina, é Cristo quem dita, é Cristo quem determina, é Ele quem já decidiu tudo. E nós não temos que decidir mais nada. Nós andamos por fé, vivemos por fé. Cremos em tudo quanto Ele já fez e por isso tomamos posse de todas as sortes de bênção. Por isso que nós falamos, já somos abençoados, já somos guardados, já somos protegidos, já estamos curados e tudo para o louvor da sua glória. Temos a mente daquele
quem governa o corpo que é Cristo. Você, como igreja, é espiritual. Você não é mais carnal. Coloque isso. Você não é mais carnal. Você é espiritual. Se desligue das coisas desta vida. Pense no alto, nas coisas de cima, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de cima, e não nas da terra. Enquanto você aqui viver, ele cuida de você. Ele providencia o seu amanhã. Não andeis inquieto. Não vos inquieteis com o dia da manhã. Pertence a ele. É ele quem cuida de cada um de nós. Por isso que nós podemos dizer, como o salmista diz no Salmo 23, ele é o nosso pastor e nada nos falta. E nada não nos falta mesmo, nada não nos falta. Porque ele não deixa faltar. Você não tem que estar aí se martirizando, fazendo isso, fazendo aquilo, procurando a sua autojustiça, fazendo obras para que seja salvo. Você já é salvo. Indo se sacrificar, fazendo jejum, indo para monte. Para tentar se santificar. Esse corpo aí, para nada presta. Deus não habita nele, ele habita no seu espírito. E aí você diz assim, então, se ele nada presta, então quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quiser? Sim, se você quiser, você pode fazer. Mas lembre-se que o apóstolo da graça de Deus, ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Quem tem a mente de Cristo, quem tem o governo humano, quem é governado por ele, não pensa assim como você pensa. Porque ele não está voltado para as obras da carne, para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo. Ele só pensa nas coisas dos céus, nas coisas celestiais. Ele acorda já dizendo, este será o melhor dia da minha vida. E cada minuto, cada hora que vai se passando, ele vai regozijando, 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 sempre no Senhor. Então você tem que ser dirigido e guiado pelo seu Santo Espírito. Querido, não se sujeita aos homens, não os tem como senhores e pastores, pois há para ela um só Senhor, para ela quem? A igreja invisível, a igreja como organismo vivo, um só pastor que é Cristo ressuscitado, um só Espírito, porque Deus é Espírito, um só batismo, fomos batizados nele. A unidade sempre prevalece para o louvor da sua glória, e entendendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Cristo ressuscitado é ele, pois há um só Deus, e ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Por isso que ele é o cabeça que governa esse corpo que é a igreja, não a instituição. Você se reúne como igreja, você não precisa estar nesses lugares. Fuja desses lugares. Fuja desses lugares. Faça um retrospecto na sua vida de quantos anos você lá está e como a sua vida é. Como a sua vida tem sido. Enquanto você está lá naquelas 2, 3 horas, parece, né, que você está num paraíso. Mas depois que você sai dali e volta ao cotidiano, você vê como é que as coisas acontecem completamente diferentes. Sabe por quê? Porque você está ligado nas coisas da terra, nas coisas daqui, nas coisas deste mundo e não nas coisas dos céus. E nada acontece. Nada acontece. E com isso, esses cabeças que dirigem
Esses lugares que você frequenta e dirige as suas vidas também, eles estão cada vez mais se enriquecendo. Acorde, desperte. Não existe uma reunião nesses lugares que não tenha que recolher ofertas, que não tenha que falar sem dinheiro. Sem dizer que no final do mês ou no início do mês, você tem que tirar 10% do que você ganha com o suor do seu rosto e dá para eles que não trabalham, que não fazem nada, para viverem em mordomias, enquanto muitos dos seguidores destes lugares passam necessidades. Muitos não têm casas próprias, não têm como pagar os aluguéis, não têm, muitas das vezes, o que comer. Frequentam esses lugares com dificuldade, vão a pé, de bicicleta, dependendo dos lugares, andam quilômetros para chegarem lá. Enquanto seus líderes entram nos melhores carros, comem nos melhores restaurantes, seus filhos estudam nas melhores escolas, têm os melhores planos de saúde. Nada lhes falta, porque vocês não lhes deixam faltar. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Cristo é o cabeça. O nosso governo não é humano. É difícil de vocês entenderem isso? Viva aqui como espiritual e não como carnal. Viva Cristo. Pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.